19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Para mais uma família brasileira, o fim de ano será marcado pela violência contra a mulher. A polícia de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, procura um homem suspeito de assassinar a companheira. Ela tinha 40 anos e deixa 4 filhos. O corpo de Tatiane foi encontrado pelos filhos em um dos quartos. Ela tinha ferimentos no rosto e no pescoço. O SAMU foi acionado pelos vizinhos, mas a morte foi confirmada no local. Segundo a polícia, Tatiane vivia um relacionamento marcado por conflitos. O suspeito é o atual companheiro, Wesley Roma. Os dois chegaram a se separar, mas os dois voltaram a se relacionar recentemente. Wesley esteve na casa dela na noite anterior ao crime. Nas redes sociais, 4 dias antes da morte de Tatiane, Wesley fez uma declaração para a mulher. Amo muito essa mulher. Não te largo por nada, minha vida. A confirmação da morte causou revolta e desespero entre pessoas próximas. Eu penso muito nas crianças, porque fazer ela voltar não vai voltar mais, não vai, né? E ele tá aí, sabe lá Deus aonde. Amigos passaram o dia no local, em busca de respostas. Eles afirmaram que o retorno de Wesley com a vítima poderia até ser planejado. Essa volta dele, realmente, a gente achou muito cismada, sabe? No dia de Natal mesmo, ele ficou no pé dela o tempo todo, com ciúme, pra cima, pra baixo. Ela ia no banheiro, ele ia. Então, assim, foi bem difícil. Foi nesta casa que Tatiane Vieira foi encontrada morta. A polícia trabalha com a hipótese de feminicídio. Ela tinha uma medida protetiva contra o companheiro, mas mesmo assim continuava exposta ao risco. Agora, familiares e amigos pedem resposta e justiça para um crime que poderia ter sido evitado. Quantas mulheres mais vão precisar morrer para que as leis sejam mudadas? Precisa mudar, urgente. A investigação está sob responsabilidade do setor de homicídios. Wesley Roma está foragido. A polícia realiza buscas e pede que qualquer informação sobre o paradeiro dele seja repassada de forma anônima. Ele tem que pagar pelo que ele fez com a minha amiga. Ela era muito amada, todo mundo, ela era muito querida. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Comoção e protestos marcam o enterro de Tainara Santos, a mulher que morreu depois de ser arrastada pelo ex-companheiro em uma das principais vias de São Paulo. Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, será entregue às autoridades brasileiras após ser preso no aeroporto de Assunção, no Paraguai, em tentativa de fuga. Ministro Alexandre de Moraes decretou que ele seja preso preventivamente. Ex-PRF usou um passaporte paraguaio em nome de outra pessoa e pegaria um voo com destino a El Salvador, na América Central. No embarque, carregava uma carta dizendo que um câncer o impedia de falar. Segundo a Polícia Federal, antes de ser preso, Silvinei alugou um carro e tentou fugir, levando o cachorro. Auditor federal que bateu na ex-namorada e no filho dela é afastado do cargo. Ele já foi denunciado por ameaçar o funcionário de um supermercado. Homem é preso depois de esfaquear pelo menos 3 mulheres no metrô de Paris, na França. E na série especial, vamos a Cabaceiras, uma cidade no sertão da Paraíba que há quase 3 décadas é cenário de filmes e séries de sucesso. Tantas produções colocaram a pequena cidade até no roteiro turístico internacional. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo de Tainara Santos, a mulher que foi arrastada pelo ex-companheiro. O velório foi marcado por homenagens e protestos. Homenagens e um pedido. Justiça! 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 O grito é de justiça, né? De dor, a lamentação. Vocês que têm filho homem, eduquem os filhos de vocês. Para eles respeitarem as mulheres. Até quando a gente vai ficar passando por esse tipo de situação? A crueldade que aconteceu até agora eu não consigo acreditar.
Nós queremos ter liberdade para andar, nós queremos ter liberdade para criar nossas filhas, nós queremos ter liberdade para andar nas ruas, nós queremos respeito nas ruas. Tainara foi arrastada por Douglas Alves da Silva no dia 29 de novembro, na via mais movimentada de São Paulo, a Marginal Tietê. Ela passou por ao menos 5 cirurgias, sendo 2 amputações. Morreu na véspera do Natal, após ficar 25 dias internada. Para os advogados da família, a luta agora é que a justiça condene o assassino por feminicídio consumado, cuja pena pode chegar até 40 anos de prisão. Nós juntaremos a certidão, juntaremos as informações desse óbito e pediremos ao MP que faça o aditamento da denúncia que já foi recebida, né, já foi oferecida, recebida. E aí, com esse aditamento, então, efetivamente o réu passa a responder por um crime que é cruel e um crime consumado. Douglas Alves da Silva, de 26 anos, está preso. Para a polícia, ele disse que o alvo do ataque seria um homem que estaria com ela. Você não sabia que o corpo da Tainara estava lá? Não, senhora. Sou trabalhador, não preciso disso não, nunca fiz nenhum crime. Ele chegou a fugir depois do crime e foi preso durante uma operação policial. Tentou reagir aqui, ó, tá baleado no braço. Em 2023, Douglas já tinha sido preso por estar armado com uma pistola 9mm israelense de uso restrito em um boliche. 2 anos mais tarde, já livre, Douglas faria Tainara parte de uma triste estatística. Em 10 meses, 2025 já é o ano com o maior número de feminicídios registrados aqui na capital paulista desde 2018, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Sempre que um crime acontece, como esse que nós acompanhamos, a família, e com toda razão, pede justiça. Mas qual é a justiça correta? A justiça dos homens, não a justiça de Deus. 30 anos, 40 anos de prisão, prisão perpétua, isso não existe no nosso país. Nós precisamos mudar urgentemente o Código Penal brasileiro e colocar penas severas e exemplares para que essas pessoas possam cumprir a pena até o final. Isso não acontece no nosso país, lamentavelmente. São Paulo bateu um novo recorde de calor hoje e pelo 2º dia seguido. O fim de semana deve repetir as altas temperaturas que os paulistanos estão enfrentando. O Vinícius Rangel está ao vivo com a gente e vai trazer todas as explicações para que você possa se programar, inclusive, daqui para frente. Dia bem quente, hein, Vinícius? Boa noite para você. Ei, César, quente demais, viu? Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no SBT Brasil. Olha, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, os termômetros do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista, marcaram 36,2 graus. Essa marca supera a de ontem, o recorde de ontem que foi de 35,9 graus. Só que esse é um cenário, inclusive, que pode piorar já nos próximos dias, César, porque um novo alerta já trouxe a informação de que esse calor, essa onda de calor, pode ser ainda mais forte no sábado, amanhã, com temperatura que pode chegar a 37 graus, se as condições de aquecimento se confirmarem. Mesmo com esse cenário, ainda estamos abaixo do recorde absoluto de calor da capital, que foi registrado em 2014, quando os termômetros chegaram a 37,8 graus, ou seja, estamos bem perto dessa marca de 2014. No final da tarde de hoje, ainda choveu granizo por pouco tempo na zona norte da capital paulista. Mas eu já vou antecipar para vocês o cenário seguinte. Há uma previsão de que esse calorão se estenda acompanhado de chuva forte no final do dia até a virada de ano. Confira agora todos os detalhes na reportagem que eu produzi junto com o William Lopes. Início da tarde dessa sexta-feira, termômetros de rua espalhados pela cidade marcavam os 38 graus. Em alguns bairros da capital, como na Zona Norte, a temperatura era ainda maior, 39 graus. A semana terminou com a capital paulista registrando os maiores índices para dezembro em 62 anos. O calor intenso tem uma explicação, um bloqueio atmosférico que deixa as temperaturas até 5 graus acima da média e impede a chegada de frentes frias. O bloqueio impede que haja uma incursão dessa frente fria. Geralmente, e de uma forma comum, essas frentes, quando elas se formam, elas têm uma tendência de fazer uma incursão pelo país. Elas vão até a região sudeste,
ali até a faixa leste de São Paulo, Rio de Janeiro, e descem para o oceano. E com o calor castigando, quem pode buscar alívio, nesse clube da Zona Norte de São Paulo, as piscinas ficaram lotadas. É o jeito para enfrentar a tarde mais quente da semana. Chama toda a turma, reúne aqui na piscina, diversão garantida com a galera. Hoje a água tá uma delícia, a temperatura tá excelente. Acordar bem cedo, já vim pular na piscina, não tô saindo daqui desde manhã. Com tanto calor, o clube precisou se adaptar. O piso da área das piscinas foi todo trocado para reduzir o risco de queimaduras, já que em dias como este, o chão pode ficar ainda mais quente que o ar. Mas o calor extremo vai além do desconforto. Quando os termômetros passam dos 30 graus, o corpo começa a ter dificuldade para se resfriar. Os médicos explicam que o que parece inofensivo pode virar um risco real para a saúde. Em temperaturas muito altas, o organismo perde água mais rápido, a pressão arterial pode cair e, em casos graves, o calor pode provocar desmaios, convulsões e até parada cardíaca. A radiação solar é um agravante. É importante você se proteger. Antes de mais nada, proteção mecânica. O que seria uma proteção mecânica? Boné, chapéu e até mesmo aquelas sombrinhas. Se tratando de uma radiação solar, existem essas barreiras que nos protegem, mas principalmente tem que se hidratar. Se você não beber líquidos, você vai ferver. É bom ter esses cuidados porque o calorão vai continuar durante toda a estação. Imagens que apresentamos para você que servem como uma prestação de serviços. Agora, Vinícius, o feriadão, né, levou muita gente para a estrada em São Paulo e o caminho para o litoral já está com reflexos no trânsito. Para quem almeja, planeja, né, passar a virada de ano na praia, o que você recomenda aí para quem vai pegar a rodovia dos imigrantes, não é? Vai hoje ainda, vai à noite, vai de manhã, o que é melhor? Conta pra gente. Olha, César, já vou adiantar para você o seguinte, quem puder sair de casa antes do dia 30, 31, a recomendação é essa, para evitar trânsito maior e também evitar qualquer tipo de imprevisto. Nós falamos ao vivo aqui agora do quilômetro 27 da rodovia dos imigrantes e nas imagens de William Lopes a gente pode observar que o trânsito começa a ficar um pouco mais carregado para quem segue sentido litoral de São Paulo, Baixada Santista. Esse aqui é um dos principais caminhos para quem segue em direção ao nosso litoral. Neste momento, os motoristas enfrentam congestionamento do quilômetro 27 até o 53, César, no sentido litoral. É um trecho longo de lentidão provocado pelo grande número de veículos que descem a serra para aproveitar o feriadão. Na rodovia Anchieta, a situação também exige um pouco mais de paciência. Por lá, o tráfego está carregado do quilômetro 27 ao 40, também no sentido Baixada Santista. Segundo a concessionária que administra trechos do sistema Anchieta Imigrantes, nos outros KMs o tráfego flui de maneira tranquila. Mas tem um alerta importante, há registro de chuva na interligação, o que redobra, claro, os riscos também de acidentes. A orientação para quem vai pegar a estrada agora é começar então a se programar de uma maneira mais organizada, para poder evitar qualquer tipo de trânsito e também esquecer qualquer tipo de material dentro de casa. A gente sabe que a atenção tem que ser redobrada muito mais nesse final de ano, né, César? Sem dúvida nenhuma, Vinícius. Muitíssimo obrigado pelas informações, pelas explicações. Uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso hoje no Paraguai em meio a um plano de fuga. Condenado pelo STF, o ex-chefe da PRF no governo Bolsonaro rompeu a tornozeleira eletrônica, deixou o Brasil sem autorização e foi detido ao tentar embarcar para El Salvador. O Murilo Fagundes vai trazer as últimas informações direto e ao vivo de Brasília para a gente. Muito boa noite para você, Murilo. Conte-me tudo, não me esconda nada. Boa noite, César. Boa noite a todos. Pois é, essa captura de Silvinei Vasquez foi o desfecho de uma intensa mobilização das autoridades brasileiras e estrangeiras.
A prisão, então, foi resultado de uma ação integrada entre a Polícia Federal aqui do Brasil e as forças de segurança do Paraguai. Desde o rompimento da tornozeleira eletrônica, a Polícia Federal já contava com a possibilidade de fuga. A investigação apontou que Silvinei Vasquez saiu de casa na noite de Natal, de carro, e se deslocou até chegar ao Paraguai. O plano envolveu o uso de um passaporte paraguaio com identidade falsa e tinha como destino final El Salvador. Com a troca de informações entre os países, a PF então conseguiu localizar Silvinei ainda no aeroporto de Assunção, onde ele foi detido antes de embarcar para o Panamá. Na reportagem agora eu conto todos os desdobramentos de como foi essa captura. Estas são imagens de Silvinei Vasquez preso no aeroporto de Assunção, na capital do Paraguai. Ele usava uma camiseta verde, calça jeans e tênis. Esta outra imagem mostra o momento da prisão. O ex-PRF aparece no canto da tela com a cabeça coberta. As investigações indicam que ele saiu do apartamento onde mora, em São José, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, e seguiu para o Paraguai. A estratégia de Silvinei Vasquez era embarcar em um voo de Assunção com escala no Panamá e destino em El Salvador. Segundo apurou o SBT News, o ex-chefe da PRF pretendia ir até os Estados Unidos. O plano foi frustrado no momento do embarque. Ele usava um passaporte paraguaio em nome de outra pessoa. O documento era de Júlio Eduardo Baez Fernandes, de 44 anos, uma identidade que de fato consta no sistema da Polícia Nacional do Paraguai, mas que trouxe um primeiro alerta aos agentes de imigração: a diferença entre a foto e a aparência do passageiro. Durante as perguntas, Silvinei alegou que estava diferente da foto por sofrer de uma doença terminal. Ele carregava uma carta que dizia: tem um diagnóstico de glioblastoma multiforme, grau 4, câncer localizado na cabeça, doença oncológica de prognóstico grave, razão pela qual não posso me comunicar verbalmente, nem compreender instruções orais. Com o avanço do interrogatório, o brasileiro teria entrado em contradição e confessado a verdadeira identidade. Diante da fuga e do descumprimento das ordens judiciais, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, converteu as medidas cautelares em prisão preventiva. O plano de fuga de Silvinei Vasquez foi colocado em prática após a condenação, em 16 de dezembro, por tentativa de golpe e outros 4 crimes pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A pena foi de 24 anos e 6 meses de prisão, além de multa, perda do cargo público e inelegibilidade. Segundo a decisão, Vasquez atuou para monitorar autoridades e dificultar a votação no segundo turno da eleição de 2022, especialmente no Nordeste, com o uso da estrutura da Polícia Rodoviária Federal. Com a decisão ainda pendente de publicação e possibilidade de recursos, Silvinei estava em liberdade provisória, mas submetido a um conjunto de medidas impostas pelo STF. Ele chegou a ser preso em 2023, preventivamente, em uma operação que apurava as blitzes na eleição, mas deixou a prisão em agosto daquele ano, passando a cumprir medidas cautelares com o uso de tornozeleira eletrônica. Na avaliação deste professor da FGV, a situação do ex-chefe da PRF se complica ainda mais após a tentativa de fuga. Ele fugiu e rompeu a tornozeleira, tem aí a prática de alguns crimes no plural com essa situação, e agora o Poder Judiciário não vai mais facilitar a vida dele em termos de liberdades e concessões. Então, o que se espera efetivamente é cadeia, né? Além disso, Silvinei ainda pode responder por outros crimes. Existe a possibilidade teórica do crime de dano, artigo 163, isso em relação à tornozeleira, um crime de desobediência à ordem legal de funcionário público, do 330, que é um crime que, teoricamente, ele teria cometido quando resolveu fugir e não obedecer às normas processuais. E ele teria o 297 e o 304 do Código Penal, que são os crimes de falsidade de documento falso e de uso de documento falso. Como o nome de Silvinei não consta na difusão vermelha da Interpol, as autoridades paraguaias adotaram um procedimento de expulsão sumária e não de extradição. O Murilo segue conosco ao vivo, né, trazendo mais detalhes para a gente. Murilo, o que acontece agora com o Silvinei? Conta para a gente.
Olha, César, Silvinei segue sob custódia e já está sendo conduzido, inclusive, ao Brasil, onde ficará à disposição da Justiça. Ele está vindo de carro, vai passar ali, vai cruzar a fronteira no Paraná. Inclusive, a gente acompanha nas imagens ali, imagens da fronteira. E a expectativa é de que ele chegue a Brasília, a capital federal, para cumprir prisão preventiva já amanhã. Essa prisão preventiva decretada pelo ministro Moraes. A defesa de Silvinei Vasquez afirmou que foi pega de surpresa com a notícia da prisão. Em nota, os advogados disseram que os primeiros detalhes, inclusive, foram conhecidos pela imprensa. Segundo a defesa, ainda não há acesso formal à íntegra das informações e os próximos passos só serão definidos após a análise dos autos. Volto com você, César. Nós estamos mostrando para você neste momento imagens ao vivo do Paraguai, na divisa com o Brasil, na Ponte da Amizade. Esta é uma imagem muito importante para todos nós, porque sempre foi o nome da ponte, a Ponte da Amizade, exatamente por isso, porque sempre existiu uma fraternidade muito grande entre brasileiros e paraguaios e muitas pessoas passam por essa ponte diariamente. Nós vamos continuar nessa cobertura, agradecendo ao Murilo, que volta daqui a pouquinho, trazendo mais informações direto da capital federal. Obrigado por enquanto, Murilo, até já. Nós vamos agora até São José, na Grande Florianópolis, que a nossa equipe está na frente do prédio de Silvinei Vasquez. A repórter Sofia Gonzalez traz mais detalhes sobre os dias que antecederam a prisão do ex-diretor da PRF. Boa noite para você. Boa noite, César. A investigação da Polícia Federal aponta que na noite do dia 24, véspera de Natal, por volta das 7 horas, câmeras de monitoramento aqui do prédio onde Silvinei moravam mostraram ele colocando bolsas no porta-malas de um carro alugado, um Polo Prata. Em seguida, colocou outros objetos no banco de trás, como, por exemplo, pacotes de ração e também tapetes higiênicos para cachorros. Minutos depois, também apareceu trazendo pote de ração e conduzindo um cachorro. Silvinei deixou o local e desde então não voltou mais ao apartamento. Ainda segundo a PF, na madrugada do dia seguinte, dia 25, por volta das 3 horas, o sistema de monitoramento apontou a perda de sinal de GPS da tornozeleira eletrônica. Horas depois também foi perdido o sinal de comunicação de dados. Com esse alerta, a Polícia Federal foi acionada e fez diligências, buscas aqui no endereço do réu. O apartamento estava fechado, a garagem vazia e Silvinei não foi localizado. A tornozeleira também não foi encontrada. Ao Supremo, a PF afirma ainda que não é possível precisar os motivos da violação da tornozeleira eletrônica e que também não é possível precisar se ela está aqui no apartamento de Silvinei. César. Obrigado, Sofia, pelas informações. Uma ótima noite a você e a todos de Santa Catarina. Silvinei Vasquez se junta a outros 2 casos de condenados pelo STF que ganharam repercussão nos últimos meses. Vamos acompanhar aqui no telão. O primeiro foi o da ex-deputada federal Carla Zambelli. Em maio deste ano, ela cruzou a fronteira, ela foi primeiro para a Argentina, pegou um voo com destino aos Estados Unidos antes de ir para a Itália, onde tem cidadania e onde permanece presa. A ex-parlamentar está aguardando o processo de extradição para o Brasil e o caso está sob análise da Justiça italiana. Ela foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF por ter contratado um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. O segundo caso foi do ex-diretor da ABIN e ex-deputado federal Alexandre Ramagem. Em setembro, conforme você acompanha aqui no nosso telão, ele parte por dentro do território brasileiro até a Venezuela, utilizando o estado de Roraima como saída e depois seguiu para os Estados Unidos e é considerado foragido. O governo brasileiro está em vias de pedir a extradição dele aos americanos, mas o processo deve ser mais demorado do que o de Carla Zambelli. Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão no mesmo julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e fugiu antes do esgotamento dos recursos. A qualquer momento, nós poderemos voltar ainda trazendo atualizações a respeito deste caso. Você está conferindo mais uma vez as imagens ao vivo, direto lá da Ponte da Amizade, ligando o Brasil ao Paraguai.
A Controladoria Geral da União adotou as novas medidas nesta sexta contra o servidor que foi indiciado pela polícia por agredir a ex-namorada e o filho dela de apenas 4 anos. Ele está proibido de se aproximar da criança. Contar a partir desta sexta o prazo de afastamento do auditor da CGU, David Kozak Júnior, por 60 dias. O documento publicado em edição extra do Diário Oficial define que o prazo pode ser prorrogado conforme necessidade e justificativa, sem prejuízo de remuneração. Além disso, a decisão determina a proibição do ingresso do servidor nos prédios da Controladoria Geral da União, bem como de acesso aos sistemas institucionais enquanto as apurações estiverem em andamento. O servidor também foi dispensado da função que exercia como substituto de cargos de chefia. David foi flagrado em um vídeo de câmeras de segurança de um prédio, agredindo a ex-namorada com quem tinha acabado de terminar o relacionamento e o filho dela, de apenas 4 anos, com tapas e socos. Como as imagens são fortes, nós não vamos exibi-las por completo. Segundo as investigações, a ira de David foi motivada porque ele queria que o menino descesse do colo da mãe para que ela o ajudasse a carregar sacolas que ele levava em uma das mãos, mas a criança se recusou. Além das investigações sobre a conduta do servidor que já iniciaram na Controladoria Geral da União, a Polícia Civil do Distrito Federal também indiciou David por lesão corporal contra a mulher e maus tratos contra o menino. Este especialista em direito penal e administrativo explica que o indiciamento representa que formalmente o homem é considerado um suspeito pelo crime. Após o indiciamento, há a denúncia por parte do Ministério Público e a defesa do servidor fará a apresentação das suas razões. É um processo penal que se inicia com todos os seus aspectos e as suas fases. De forma mais imediata, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou medidas protetivas para a criança, já que a mulher disse que para ela não seriam necessárias. O agressor está proibido, por exemplo, de ficar a menos de 300 metros do menino, de manter contato por qualquer meio e de frequentar locais ligados à criança, como a casa ou a escola. Este não é o primeiro caso de comportamento agressivo em que o servidor está envolvido. Em 2019, ele foi condenado pela Justiça do Distrito Federal após agredir verbalmente e fazer ameaças ao gerente de um estabelecimento comercial. Agora, os 2 procedimentos de investigação sobre a conduta de agressão do servidor pela CGU e pela polícia seguem em andamento de forma paralela. O advogado ouvido pelo SBT acredita que o processo na CGU deve terminar antes e pode levar até a demissão do servidor. Um ferimento grave aos direitos humanos, os direitos humanos da mulher, especialmente, e das crianças, a possibilidade grande desta infração, mesmo tendo se dado fora do ambiente de trabalho, ser considerada uma quebra de princípio grave contra a administração pública. Até o momento, não foi localizada a defesa do auditor da CGU, David Kozak Júnior. Me permita te fazer uma pergunta. Você e sua família têm o costume de trocar presentes no Natal? Olha, para muita gente essa tradição pode se transformar em uma grande dor de cabeça quando as festas acabam e é preciso voltar às lojas para trocar alguns produtos. É importante lembrar que as lojas não são obrigadas a trocar mercadorias que não tenham defeito. Centro movimentado. É gente carregando sacola para lá e para cá. Mas hoje, nem todo mundo vai comprar. A Caroline é vendedora e conhece bem essa rotina. Eu mesma ganhei um tênis e tive que destrocar várias vezes, umas 4 vezes. Deu certo? Deu certo, mas ficou meio assim, né? Porque eu sou vendedora também, né? Mas vale o alerta. Os estabelecimentos não precisam trocar mercadorias sem defeitos. A simples troca porque o consumidor não gostou do presente ou até porque o tamanho foi errado não é
obrigação das lojas. O que o fornecedor ele é obrigado? Ele é obrigado a trocar o produto quando tiver defeito. Sim. Caso contrário, aí sim, é uma cortesia da loja. Até para fidelizar o cliente, né? O próprio Sindicato dos Lojistas estimula que os empresários façam as substituições. É que o retorno do cliente pode levar a novas compras, mas cada estabelecimento pode estipular as próprias regras. Hoje, então, a gente precisa encontrar formas de, no presencial, ser ainda mais receptivo, ainda mais de braços abertos, para que as pessoas vindo às lojas enxerguem no presencial um bom motivo, uma boa experiência. Então é importante sempre guardar a nota fiscal e ter aquela conversa com o gerente. Até porque, se a loja permite a troca, isso vira um contrato com o consumidor, como explica o diretor do Procon de Porto Alegre. Quando o lojista oferece essa possibilidade e uma política de trocas, ele é obrigado a fazer a troca, porque isso tem uma força contratual. E aí, nesse sentido, por ser mais específico, o contrato vale mais do que a lei. Então, a lei não dá esse direito ao consumidor, mas o contrato dá. Para as compras online, a regra é diferente. A lei prevê o chamado direito de arrependimento. Como o consumidor não viu a mercadoria antes, ele pode devolver o produto e receber o dinheiro de volta em até 7 dias. E não precisa nem apresentar justificativa. Recebeu o produto, começa a contar os 7 dias. Sim, mas agora, muito importante, o consumidor tem direito ao direito de arrependimento nas compras fora do estabelecimento comercial. Pela internet, por telefone, por catálogo. Independentemente de direito e de leis, como tudo na vida, é preciso ter bom senso. E como você acompanhou, o comerciante entrevistado disse que realmente ele prefere acalentar os clientes e conquistar, fidelizando ainda mais esse cliente que pode ser para sempre, independentemente de como ele obteve a mercadoria, se foi um presente, se serve no tamanho, independentemente de ter defeito, é preciso ter bom senso. O SBT Brasil volta a falar do calor dos últimos dias. No Rio de Janeiro, as temperaturas extremas levaram muita gente a procurar atendimento médico. A repórter Bruna Carvalho nos atualiza ao vivo sobre essa situação, direto da cidade maravilhosa. O que dizem as autoridades de saúde, Bruna, com relação a essa elevação tão grande de temperatura? Conta pra gente, uma boa noite para você. Oi, César, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Uma situação realmente muito preocupante, né? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, só entre os dias 23 e 25 foram 1.347 atendimentos, possivelmente relacionados a todo esse calorão. Os principais sintomas que as pessoas tiveram realmente foram tontura, desmaio e até mesmo queimaduras. E a Secretaria Estadual de Saúde também informou que entre os dias 20 e 25, as UPAs estaduais registraram uma média de 135 casos por dia. Hoje a mínima aqui na capital carioca foi de 21 graus e a máxima de 37 graus. E a cidade segue aí desde quarta-feira no nível 3 de calor, indicado pela prefeitura. E essa temperatura alta vai continuar também no final de semana. A previsão é que os termômetros alcancem os 38 graus amanhã, né, no sábado, e aumentem ainda mais no domingo. No domingo a máxima deve ser de 40 graus. E com esse calorão todo, muita gente também aproveitou para passear com os animais por aqui. Só que também é um momento aí da gente falar sobre a atenção para os nossos amigos aí de quatro patas, porque esse calor também está bem difícil para eles. Vamos conferir na reportagem que a gente preparou. Com esse mar transparente, quem resiste a um mergulho? A Mel está aproveitando. Ela adora a praia, né? Desde pequena eu trago ela para a praia. E sempre a raça é de água, né? Gosta de água, gosta de nadar. Mas esse sol de 40 graus também pede uma caprichada na hidratação. Eu trago sempre 2 litros de água para poder oferecer ela, porque às vezes ela sente sede e começa a tentar lamber a água do mar. O Rio entrou no 3º dia em estágio 3 de calor. A população recebeu várias recomendações para enfrentar as altas temperaturas. E eles também precisam de cuidados por aqui. Na cidade do Rio, uma lei municipal
permite a presença da maior parte dos animais domésticos na praia. A gente deixa ele no ar-condicionado junto com a gente, dá banho e deixa no ar. Eu dou água de coco e quando eu vejo que ele está bem cansado, eu coloco ele um pouco no colo. Mas tem horas que ficar só na sombra não alivia. E se a lista de recomendações inclui água gelada e frutas, por que não um sorvete nesse calor? E pensando nisso, já tem gente vendendo picolé feito especialmente para os animais. O cachorro também precisa se refrescar, igual a nós. Nessa sorveteria em Copacabana, zona sul do Rio, o sabor oferecido é o de manga. A gente sempre viu aqui como se fosse um lugar de encontros para toda a família, amigos, pais. E pensando dessa forma, decidimos criar o Doglé, que seria o picolé com sabor e ingredientes totalmente voltados para os cachorros. Para essa médica veterinária, o ideal mesmo é não sair de casa com eles. Mas se não der para evitar... A temperatura interna do corpinho deles aumenta demais, tá? E eles não conseguem manter as funções vitais deles normais. E aí tudo pode culminar, inclusive, com o óbito do animal. Quais os sintomas desse desconforto? Fiquem atentos, tá? O animal fica ofegante, a respiração fica muito acelerada, ele começa a ficar angustiado. E para quem tem um cãozinho idoso como o Nero, de 12 anos, o jeito foi mudar a rotina durante o verão. Provavelmente mais 2 meses eu vou passear com ele mais na parte da tarde. Agora está impossível. É muito difícil para todo mundo, não só para os animais, acho que para as pessoas também. E no fim do dia, só não está difícil para quem não precisa sair da água nem para respirar. O ex-presidente Jair Bolsonaro entrou hoje no segundo dia de recuperação após a cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal bilateral. O repórter Murilo Fagundes continua conosco ao vivo e atualiza agora o estado de saúde do ex-presidente direto de Brasília, onde Bolsonaro está internado. É com você, Murilo. Olha, César, segundo o último boletim médico divulgado aqui pelo Hospital Death Star, o ex-presidente Jair Bolsonaro começou hoje as sessões de fisioterapia e também teve ali a medicação ajustada para o controle de soluços. Ele segue em cuidados pós-operatórios após a cirurgia da hérnia inguinal realizada nesta quinta-feira, que, de acordo com os médicos, não teve intercorrências. A equipe também fez ajustes nos medicamentos para o tratamento do refluxo e iniciou medidas para a prevenção de trombose. Segundo o cirurgião Cláudio Birolini, um eventual procedimento para conter os soluços com uma intervenção no nervo que controla o diafragma será avaliado ao longo do fim de semana. Hoje, a enteada Letícia Mariana Firmo da Silva foi autorizada a visitar Bolsonaro aqui no hospital, assim como a esposa Michele e os filhos Flávio, Carlos, Jair Renan e Laura. Já os irmãos de Michele Bolsonaro, os cunhados do ex-presidente, tiveram esse pedido negado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Tudo conforme, então, as previsões dos médicos. Bolsonaro tem se mantido ativo no quarto. Inclusive, eu apurei que ele assistiu a algumas reprises de jogos de futebol. César. Obrigado pelas informações, Murilo. Que o ex-presidente se recupere prontamente é o que nós esperamos realmente. Uma ótima noite a você e a todos de Brasília. Nesta semana, a campeã brasileira de ginástica Isabelle Marciniak, de apenas 18 anos, morreu vítima de um câncer no sistema linfático. A morte de jovens como Isabelle para o câncer chama a atenção da comunidade médica. O que estaria levando ao surgimento de tumores entre a população mais nova? Acompanhe todos os detalhes agora na reportagem. O sorriso no rosto de Karina hoje é o resultado de muita força e luta. Ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama aos 29 anos, sem nenhum histórico familiar. O meu corpo começou a dar sinais. Eu comecei a ter umas inflamações musculares, umas inflamações na pele, umas coisas diferentes, e aí que eu fui investigar o que podia ser. E jamais pensaria que seria, um câncer. Meu filho estava com 1 ano e meio na época, e aí eu só pensava, meu filho precisa de mãe, meus pais precisam de filha, meu marido precisa de esposa, então eu preciso seguir em frente. Karina faz parte de uma estatística preocupante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e da American Cancer Society, nas últimas 3 décadas, o número de casos de câncer em pacientes abaixo dos 50 anos aumentou aproximadamente 80%.
Para a diretora da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, este aumento é relacionado a diagnósticos tardios. Não ignorar nenhum sintoma. Qualquer idoso, qualquer pessoa, né, com alteração de hábito intestinal, a primeira coisa que o médico vai fazer é pedir colonoscopia. Para os jovens, a gente não está acostumado a pensar que câncer pode acontecer nessa faixa etária. A morte da campeã brasileira de ginástica rítmica, Isabelle Marciniak, de apenas 18 anos, trouxe o alerta às autoridades. A jovem lutava contra um linfoma de Hodgkin, um câncer que ataca o sistema linfático e afeta as células responsáveis pela proteção do corpo. A atleta paranaense era considerada uma promessa do esporte olímpico do Brasil. Isabelle não é a única figura conhecida jovem a enfrentar a doença. A princesa Kate Middleton desenvolveu um câncer na região abdominal aos 43 anos. However, tests after the operation found cancer had been present. Já a cantora brasileira Preta Gil descobriu um câncer coloretal e, após 2 anos de tratamento, morreu em julho deste ano. Muitos especialistas passaram a investigar o que poderia estar levando a esse boom entre pessoas abaixo dos 50 anos. Não há uma resposta definitiva, mas estudos apontam que pode estar relacionado com o estilo de vida dos jovens e ser uma combinação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais. História familiar, fatores genéticos, tabagismo, ao alcoolismo. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer projeta cerca de 704 mil casos por ano, um número expressivo que nos faz questionar sobre a capacidade do sistema público de saúde em promover tantos tratamentos. Hoje a gente tem curado cada vez mais pacientes. Câncer está se tornando uma doença que, mesmo quando a gente não tem a capacidade de curar, a gente está cronificando e as pessoas estão convivendo com câncer, assim como elas convivem com diabetes, com pressão alta. E para quem luta tão cedo contra uma doença desta magnitude, é importante não se deixar desanimar. Hoje, Karina está curada. Esta foto foi tirada no início do tratamento. Agora, o filho, que tinha 1 aninho, já ficou mais alto que a mãe. E neste meio tempo, a família cresceu. Não desistir nunca, né? A vida vale a pena, a vida continua. A gente não pode desistir, a gente tem que ter fé. Você tem algum objetivo estético para este fim de ano? Com as temperaturas cada vez mais altas e a chegada do verão, as academias estão lotadas de pessoas que buscam, nesta reta final, compensar a falta de exercício do ano todo. Levantar halteres, correr na esteira, lutar no tatame ou se equilibrar no tapete. Com os termômetros marcando temperaturas cada vez mais quentes, todo esforço parece pouco para quem coloca em prática o chamado Projeto Verão, o treinamento intensivo para perder peso, malhar os músculos e tentar, com muito suor, fazer bonito no calor. O problema é que, segundo pesquisadores da USP, da PUC e da Universidade Federal do Paraná, o foco de final de ano parece não durar. De acordo com um levantamento, 63% dos novos frequentadores das academias abandonam os treinos nos primeiros 3 meses. Uma pena, já que a ciência afirma que, para além da estética, são muitos os benefícios de um treino regular e contínuo. Então você consegue melhorar a pressão arterial, melhorar a glicemia, né, que é o açúcar do sangue, muitas vezes melhorar os níveis de colesterol. E a pessoa que não é obesa, não é diabética, não tem pressão alta, pode prevenir essas condições justamente por fazer exercício físico regular. A pessoa que já tem essas doenças consegue um controle muito melhor. Uma pesquisa divulgada pela revista médica JAMA Oncology vai ainda mais longe. Aponta que níveis moderados de atividade física contínua reduzem a mortalidade por tumores no sistema digestivo. Os médicos recomendam, os professores alertam. A regularidade é tudo no condicionamento físico. Mas mesmo assim, esta academia registrou quase 45% de aumento nas matrículas com a proximidade do final do ano. É a expectativa de exibir um corpo bonito nas praias e nas piscinas durante o verão. Pode ficar com a barriga cheia no verão não, né? Tem que ficar lisinho. Você tem algum biquíni que você está querendo estrear nesse verão? Ah, sim, com certeza. Os trajes de banho do verão podem até ser o pontapé inicial.
Mas quando a animação passa e a preguiça de se exercitar começa a aparecer, uma outra motivação ainda maior deve surgir. A perspectiva de viver melhor, não só nas outras estações do ano, mas na vida toda. Vale o ditado popular: bom mesmo é devagar e sempre. O exercício físico, ele não é uma pílula mágica, né, que você toma uma vez, faz uma vez só essa intervenção e isso resolve todos os seus problemas, né? O exercício físico, ele é uma poupança. Então você vai colocando um pouquinho ao longo do tempo e você, ao final, consegue ter todos os benefícios dele. Não vou parar mais, prometo. Agora vai ser o projeto pro resto da vida. Você vai pra praia no verão? Claro. Quer fazer sucesso? Sempre. A polícia francesa prendeu um suspeito de esfaquear ao menos 3 mulheres em estações de metrô no centro de Paris. Os ataques aconteceram no intervalo de cerca de 30 minutos em estações movimentadas da capital francesa. O suspeito foi preso horas depois. Segundo a promotoria parisiense, as vítimas sofreram ferimentos leves e estão fora de perigo. Ainda não se sabe a motivação dos ataques. Silvinei Vasquez já foi entregue às autoridades brasileiras. Ele está, neste momento, na imigração ao lado da fronteira com o Brasil, do lado paraguaio, na fronteira com o Brasil. Essas imagens que você acompanha agora mostram a viatura da Polícia Federal saindo em direção ao Paraguai para buscar o ex-chefe da PRF. Hoje, no último episódio da série Roteiro de Férias, nossa equipe foi conhecer uma cidade no sertão da Paraíba, que há quase 3 décadas é cenário de filmes e séries de sucesso. Você vai certamente se recordar quando conhecer as imagens que vamos mostrar para vocês agora. Aprecie Cabeceiras, ou melhor, a Hollywood nordestina. Nosso destino na Paraíba, pegamos a estrada em Campina Grande, rumo a um lugar que está nas telas dos cinemas. 80 quilômetros depois, chegamos a Cabaceiras. A cidade está a 300 metros de altitude no coração do sertão do Cariri. Com arquitetura típica e natureza peculiar, atrai cineastas e viajantes em busca de cultura e da beleza singular do local. E por que esse apelido de Hollywood nordestina? A gente conta. São mais de 50 produções entre filmes, séries, novelas e curtas que já foram gravados aqui. Os cenários do sertão, a arquitetura original e o carisma de uma cidade com pouco mais de 5.000 habitantes chamaram a atenção de diretores há quase 3 décadas. Sem falar nos dias de sol constantes e uma luz perfeita para as filmagens. Foi aqui que nasceu um sucesso inesquecível e um marco no cinema nacional, o Alto da Compadecida. Então, normalmente, todos os dias tem algum turista encenando cenas do Alto da Compadecida de frente à igreja, pedem pra gente filmar, coloca música e vão no improviso e todo mundo acaba se divertindo. Nós estamos aqui na igreja onde foi gravado o filme do Alto da Compadecida, aqui em Cabaceiras, e o Norberto, que é guia aqui na cidade, estava me contando, a igreja é essa, mas o altar está diferente aqui do que a gente vê no filme, né? Isso, essa é a igreja matriz de Cabaceiras, né? É cenário do Alto da Compadecida, mas as cenas não se passam aqui no altar, elas se passam aqui. A produção fechou aqui esse arco e se passa para cá, né? Para frente, né? Eles fizeram um altar exclusivo para o filme. Simbolicamente eles fizeram um altar, né? É um cenário de um altar, né? E aí se passa daqui para frente, né? E aí acontecem algumas cenas. O meu é se for de seu agrado. Os moradores estão acostumados com a movimentação das equipes de gravações e muitos já participaram de alguma produção. Cada esquina guarda uma história do cinema nacional. Tantas produções colocaram a pequena cidade até no roteiro turístico internacional. É algo incrível, porque não para. Todos os dias tem turista, né, em Cabaceiras. Então tá tudo calmo, tranquilo, e daí chega uma van
com franceses, depois chega uma van com japoneses, depois chega uma excursão com 100, 200 alunos. Mas os encantos de Cabaceiras não estão só nas ruas. A gente pega a estrada de novo e seguimos pelo visual impressionante do Cariri, com vegetação de caatinga, para conhecer um dos pontos mais incríveis da região. Chegamos ao Lajedo do Pai Mateus, um parque com formações rochosas gigantescas esculpidas pelo tempo. Com mais de 1,5 km de extensão, o local fica a cerca de 25 km do centro de Cabaceiras e é perfeito para os amantes de trilhas. A subida exige fôlego, mas a recompensa vale cada passo. Depois de toda essa subida, todo o desafio para chegar aqui, a recompensa é essa daqui, esse pôr do sol que não tem igual. É considerado um dos 3 mais bonitos do mundo. Isso, nossa primeira maravilha do estado da Paraíba, uma formação geológica única no continente americano, 2 semelhantes na África e uma na Oceania, no meio do deserto da Austrália. É um local que todo brasileiro deveria conhecer, é um local que vai além das imagens, é um local que tem energia. Roberta veio de Amparo, interior de São Paulo, e se surpreendeu com a beleza do sertão paraibano. Ela não imaginava encontrar um cenário desse jeito. É maravilhoso, eu acho que é revigorante, assim, a gente merece, né? Todos deveriam ter a oportunidade de passar por isso, de ter essa experiência, porque é maravilhoso. Eu convido todos os brasileiros para conhecer esse Lajedo. Você precisa conhecer o Lajedo Pai Mateus, precisa conhecer o Nordeste, precisa conhecer o Brasil para poder visitar outros lugares. Você pode rever esta e todas as demais reportagens da série Roteiros de Férias no nosso canal no YouTube. O presidente da Ucrânia disse hoje que vai viajar aos Estados Unidos para se reunir com Donald Trump no domingo. Volodymyr Zelensky afirmou que muita coisa sobre a guerra entre russos e ucranianos pode ser decidida ainda este ano. Parece uma procissão com paradas para música. É um jeito bem antigo de celebrar o Natal, que voltou a ganhar força na Ucrânia. Queremos reviver essa tradição que foi tirada de nós por muitos anos, conta Tamara, sobre um dos muitos movimentos de autoafirmação da identidade de um país, que, segundo seu presidente, pode ter novidades antes do Ano Novo. Volodymyr Zelensky já fala abertamente na realização de um plebiscito para decidir sobre questões territoriais, como exige a Constituição do seu país. O ucraniano vai se encontrar com o presidente Donald Trump no domingo em Miami, nos Estados Unidos. E neste encontro ele deverá ser informado como os russos, que só conversam com os norte-americanos, receberam a proposta elaborada por Kiev. O plano de 20 pontos propõe, entre outras coisas, que as linhas de combate sejam congeladas e descarta a possibilidade de entregar aos russos territórios que hoje são dominados pelos ucranianos. Esta é uma das exigências de Moscou. A Rússia criticou a divulgação do plano, mas sinalizou que o diálogo com os norte-americanos continua. Cansados dos bombardeios e de tanta pressão da Rússia, e agora dos Estados Unidos, não é exatamente otimismo que tem os ucranianos. Eu acredito que a Rússia não quer mudar nada e o que eles esperam de nós não dá para aceitar, diz dona Olena. A aposentada se refere às exigências dos russos, que para muitos significaria uma rendição completa da Ucrânia. Do outro lado, há sinais de que a Rússia está se preparando para estender o conflito. Nesta sexta, o presidente Vladimir Putin demonstrou satisfação com o aumento da produção de armas na Rússia. Ainda assim, deve haver um atraso na entrega do que outros países compraram, confirmou o vice-primeiro-ministro. A prioridade é abastecer o exército russo. 2 israelenses foram mortos hoje em um atentado no norte do país. Segundo as autoridades de Israel, um homem de 68 anos foi atropelado e, na sequência, um jovem acabou sendo esfaqueado. Um adolescente também ficou ferido na ação. O suspeito de cometer os ataques é um palestino que foi baleado por um civil e levado a um hospital. E a partir de fevereiro,
Quem quiser visitar um dos pontos turísticos mais famosos de Roma e talvez até mesmo de todo o mundo, a Fontana di Trevi, terá que desembolsar o equivalente a R$13. A decisão gerou controvérsia, já que o monumento fica em uma área pública a céu aberto, mas as autoridades defendem a cobrança da taxa para controlar o turismo em massa. Para quem vem a Roma, é uma parada obrigatória. Impossível não se admirar com a enorme fonte barroca do século XVIII de água cristalina. No centro, a figura de Netuno, o deus das águas. A Fontana di Trevi dispensa introduções. Foi cenário de clássicos do cinema como La Dolce Vita. My goodness! Esta cena se transformou em uma das mais célebres da história da sétima arte. O monumento conta com uma tradição única. Diz a lenda que é preciso jogar uma moeda na fonte para garantir o retorno a Roma. Mas a partir do dia 1º de fevereiro do ano que vem, os turistas precisarão desembolsar mais do que isso. Serão €2, cerca de R$13, para chegar bem perto dela, de onde é possível jogar a moeda. Apenas os moradores da capital italiana vão poder acessá-la gratuitamente. Uma decisão que dividiu opiniões. Não pagaria. Porque eu acho que é algo público, algo para as pessoas virem conhecer e levar como história de vida. €2 acho que não ia fazer diferença. Eu acho que vale a pena ir ali mais perto para você tirar uma foto. Um pouco mais de longe ainda será possível vê-la sem pagar. Há 1 ano já é feito um controle para se aproximar da fonte. São autorizadas 400 pessoas por vez no máximo. Faça chuva ou faça sol, a Fontana di Trevi fica lotada. E dá para entender os motivos, já que a fonte é uma obra-prima. Cerca de 30.000 pessoas passam por aqui todos os dias. Por isso, não é de agora que a Prefeitura defende que é preciso controlar a circulação para proteger um dos cartões postais mais importantes de Roma. É um vai e vem o tempo todo. Com tanta gente e tantos guarda-chuvas, fica até difícil conseguir espaço para tirar uma foto. Tem que ter paciência. Mesmo com chuva, quis vir aqui para olhar de pertinho essa beleza. É muito bonito. E não é só a Fontana di Trevi que passará a precisar de ingresso. A medida também foi introduzida a 5 museus de Roma. Com ou sem bilhete, o monumento seguirá sendo um ponto turístico indispensável na cidade eterna. Vendo assim ao vivo parece algo indescritível. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas em um ataque dentro de uma fábrica no Japão. 5 delas estão em estado grave. As autoridades japonesas afirmam que um homem esfaqueou um grupo e também espalhou spray com produtos químicos no local. O suspeito foi preso, acusado de tentativa de homicídio. As causas do ataque estão sendo investigadas. E nesse momento a gente volta a falar sobre a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. As imagens que você confere a partir de agora foram registradas há poucos minutos pela nossa equipe em Foz do Iguaçu. É possível ver viaturas da Polícia Federal voltando do lado brasileiro da fronteira com o Paraguai, já com Silvinei Vasquez sob custódia. A expectativa é que ele seja transferido amanhã para Brasília para cumprir a prisão preventiva determinada por Moraes. Silvinei foi preso hoje em meio a um plano de fuga. Condenado pelo STF, o ex-chefe da PRF no governo Bolsonaro rompeu a tornozeleira eletrônica, deixou o Brasil sem autorização e foi detido no aeroporto de Assunção, capital paraguaia, ao tentar embarcar para El Salvador. Os fãs da Praça é Nossa ganharam um belíssimo presente neste Natal. Usando a inteligência artificial, nosso querido Carlos Alberto de Nóbrega dividiu o banco da praça com o pai dele, Manuel de Nóbrega, que nos deixou em 1976. Vamos conferir o resultado emocionante. Neste Natal, eu ganhei um presentão. Dividir o banco da praça
com o seu criador, o meu pai, Manuel de Nóbrega. Este Natal, eu vou te observar nestes bancos.